Olá amigos, tudo bem? O tema da aula de hoje é sobre atividades e produtos da publicidade e da propaganda. Vamos conhecer as produções publicitárias que uma agência de comunicação pode oferecer a seus clientes, ou seja, as empresas anunciantes. Porém, antes de nós descobrirmos essas produções, precisamos discutir e analisar o item fundamental para a campanha publicitária, a verba disponível. Quanto que esse cliente, essa empresa anunciante, disponibilizou para que montasse toda a sua campanha publicitária? Uma verba pequena, por exemplo, limita as ações publicitárias, ocasionando o não uso dos grandes meios de comunicação, cujo custo do espaço para divulgação e veiculação é elevado. Vamos acompanhar esse exemplo. Um comercial numa televisão custa aproximadamente R$200 mil, um tempo de 30 segundos. Com uma verba limitada, você não consegue, ou a empresa anunciante, não consegue divulgar por um tempo maior, já que o pacote fica muito caro. Logo, com essa verba limitada, você não consegue anunciar no meio televisão. Pela grandeza que é o meio de comunicação, TV, um anúncio apenas, um comercial, ou também entendido como uma inserção, é muito pouco para atingir o público. Logo, há necessidade de buscar um pacote maior, novas inserções, mais comerciais, o que aquela verba pequena e limitada impede esse processo. As campanhas. Vamos acompanhar o conceito de campanha? Todas as ações publicitárias e de comunicação que são utilizadas para divulgar a empresa anunciante com uma mesma linguagem e conceito. Slogans, jingles, cartazes, anúncios em jornais e revistas. São peças, são ferramentas que ajudam a compor uma campanha. Com um item interessante, todas têm que ter o mesmo conceito, embora busquem personagens ou cenários diferentes. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Antártica, este é o sabor. Um outro exemplo que podemos citar é o Garoto Bombril, com o ator Carlos Moreno, no ar há mais de 25 anos. E aí surge uma dúvida: quanto tempo dura uma campanha? Qual o seu prazo de validade? Uma campanha publicitária não tem um prazo, não tem uma vida útil. Possui um elemento, um parâmetro que vai ajudar a medi-lo. Chama-se vendas. Quanto mais vender, quanto mais atrair a atenção do público, maiores serão as chances dessa campanha continuar no ar. Porém, se as vendas forem baixas ou diminuírem conforme a sua divulgação, essa campanha é substituída por uma outra linguagem e um novo conceito. Vamos acompanhar a seguir um exemplo clássico de campanha, utilizado pela Coca-Cola. Vamos acompanhar um trecho do documentário Mundo Cola. Very few people know that Coca-Cola actually gave us our modern version of Santa. Before Coke came along, Santa Claus was Saint Nick. You know, Saint Nicholas was a tall, sort of severe, skinny guy who often wore green or yellow or sometimes red. In 1931, Coca-Cola hired Haddon Sundblom, and he painted a fat, jolly Saint Nick who wore Coca-Cola red. Haddon Sundblom was known as the leader of the Chicago School of Illustrators. A whole bunch of other illustrators, Harry Anderson and Pruitt Carter and people like that, all studied and painted his way. But Haddon, he had the Irish virus himself. You know, he liked to tipple, as they say, and they were afraid maybe he'd croak, so they had him do like 5 years of Santa Clauses into the future. O vídeo que acabamos de assistir apresentou a Coca-Cola. Apresentou a ferramenta publicidade e, com isso, a criação de uma lenda, o Papai Noel. Tudo divulgando a sua marca e os seus produtos juntos. Tipos de campanha. A publicidade pode apresentar 5 tipos diferentes de campanhas, uma vez que pode utilizar de diversas ferramentas e ações publicitárias, ou seja, vários itens que podem compor uma mensagem que vai ser divulgada. Vamos acompanhar uma por uma. A primeira que podemos falar é a campanha institucional. O que é uma campanha institucional? Podemos entender esse tipo de campanha como aquela que se divulga a marca e a reputação da empresa. Busca-se agregar valores e benefícios, além da simpatia do público. Exemplos de campanhas institucionais, podemos citar aquelas que ocorrem no final do ano, com mensagens natalinas de boas festas. Campanhas de propaganda.
também conhecidas como campanhas publicitárias. O objetivo dessas campanhas, sim, vender, divulgar as marcas, mas principalmente seus produtos e serviços, agregando valores e atributos e despertando o desejo de consumir o que está sendo divulgado. Campanhas de refrigerantes, campanha de alimentação, campanhas de todos os gêneros que vendam um produto que lhe apareça exposto, valorizando o seu benefício, é considerado uma campanha de propaganda ou uma campanha publicitária. Campanhas cooperadas. São campanhas que agregam duas empresas para divulgar no mesmo espaço, no mesmo meio de comunicação. Ou seja, você pega uma empresa que trabalha com eletrodomésticos e uma outra que trabalha com varejo. Agrega as duas em um mesmo valor e no mesmo comercial, no mesmo anúncio, você vê duas empresas divulgando seus produtos e seus valores. Campanhas de promoção. São campanhas onde as empresas buscam uma interatividade maior com seus clientes. Ou seja, além do produto, oferece um outro benefício, tendo algo em troca. No caso, mais vendas. São aquelas campanhas onde você trabalha com selos, com brindes, em que a pessoa tem que juntar para ganhar um outro item, um outro prêmio. Um exemplo de campanha de promoção, a Parmalat realizou alguns anos atrás, onde as pessoas juntavam selos e trocavam pelos famosos bichinhos de pelúcia. Campanha guarda-chuva. É a campanha que enquadra todas as ações das campanhas anteriores numa só. Como exemplo, podemos citar aquela campanha que ao mesmo tempo divulga um produto, valoriza uma marca e apresenta uma união, uma associação entre duas empresas. Um exemplo que podemos citar são as campanhas de automóveis. Você valoriza o carro, a marca e no final pode agregar valores com outras empresas, como por exemplo de freios ou de pneus. Peças publicitárias. Como já vimos, uma campanha é composta por várias ferramentas, pelas peças publicitárias. Vamos acompanhar agora algumas dessas peças, ver suas características e, principalmente, qual é o valor perante o público. Slogan. Frases diretas, sugestivas e que normalmente apresentam o valor do seu produto ou do que está sendo divulgado. Pela sua simplicidade, o slogan ajuda na memorização e na valorização da marca. O slogan é forte, marca época, cria novos conceitos e até novas gírias. Ou você nunca comparou uma situação como uma Brastemp? Vamos acompanhar alguns outros slogans que marcaram época. Maionese Hellmann's, a verdadeira maionese. Chocolate Bis, quem pede um, pede bis. Analgésico Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Esponja de aço Bombril, tem 1001 utilidades. Viu só? O slogan já acompanha sua vida há muito tempo. Jingles e spots. Com o surgimento de novos meios de comunicação, primeiro o rádio, logo após a TV e recentemente a internet, a publicidade ganhou novos aliados para divulgar a sua mensagem e assim atingir seu público. Peças publicitárias são formadas de acordo com as características desses meios. Temos, por exemplo, o spot e o jingle. Essa publicidade sonora, assim como o slogan, tem a grande característica de fácil memorização e cai facilmente no agrado do grande público. Mas você sabe a diferença entre jingle e spot? Entendemos como spot aquela mensagem narrada, sem um teor musical, com direito apenas a alguns efeitos especiais. Vamos acompanhar o exemplo do spot do Ford Del Rey. Ford Del Rey. O carro que une o máximo de requinte e conforto que você exige com o máximo de economia exigida pela época atual. Ford Del Rey. Questão de requinte. Acabamos de acompanhar um exemplo clássico de spot, entre uma narrativa onde há a descrição de um produto com alguns efeitos especiais acompanhando essa divulgação. Já o jingle é uma canção, uma música rápida e direta, que tem a sua letra composta por mensagens publicitárias. Vamos acompanhar a seguir dois exemplos também clássicos de jingles, o Guaraná Antártica e o Leite Parmalat. Antártica, este é o sabor. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
Não existe um padrão, uma regra para se utilizar um jingle numa campanha publicitária. Existem alguns elementos que podem influenciar no uso dessa peça, como o orçamento, como a verba disponível e o público-alvo. Muitas vezes, o produto divulgado é muito técnico e carece de uma atenção maior e de uma explicação mais séria. Cartazes. Os cartazes têm como grande característica a sua evolução gráfica, e aí pode acompanhar também a evolução da publicidade, uma vez que, se comparar os primeiros cartazes com os atuais, há uma grande diferença técnica, novos conceitos e uma evolução visível na qualidade de mensagens, textos e imagem. O cartaz, então, acompanhou a evolução tecnológica da publicidade. Entrou fotografia digital, ilustração digital e hoje possui uma qualidade muito melhor, mais requintada, qualidade no papel, qualidade no conceito, enriquecendo ainda mais essa peça publicitária. Os materiais promocionais. Assim como os cartazes, os materiais promocionais acompanharam um avanço tecnológico da publicidade, porém com uma grande vantagem, o baixo custo, tornando uma forte ferramenta, aliada a variados tipos e modelos, acaba agregando valores e oferecendo às empresas anunciantes um novo conceito para divulgar sua marca, seus produtos e seus serviços. Mas quais ferramentas compõem esse material promocional? Estamos falando de canetas, bonés, chaveiros, brindes simples, mas que ajudam a decorar e que ajudam a promover a marca ou o produto que está sendo oferecido. Quem aqui não tem uma caneta, um chaveiro ou uma camiseta que divulga uma marca ou um produto? É a publicidade mais uma vez na sua vida e você nem percebe. Ou, de uma maneira mais simples, a baixo custo são os clientes das agências, as empresas anunciantes, invadindo a sua vida e dizendo que elas estão ali, presentes no seu dia a dia. Comerciais. No Brasil, especificamente, a década de 50 é marcada com a inauguração da primeira TV, a TV Tupi. Logo vieram os anúncios publicitários nesse novo meio de comunicação. Estamos falando dos comerciais. Ao trabalharmos com publicidade e perguntarmos a qualquer um o que você entende como publicidade, a primeira resposta que vai vir realmente é o comercial, tornando o RG a identidade dessa publicidade, dessa profissão e dessa área de divulgação. O som, a imagem e o movimento que a TV oferece enriqueceram ainda mais esse conceito, facilitando a divulgação de produtos, serviços ou marcas, chegando mais próximo do público, uma vez que a televisão é considerada um meio de comunicação de massa. Porém, há suas desvantagens em anunciar em um comercial. Cenários, artistas, equipamentos, toda a produção televisiva tem um custo elevado, o que acaba pedindo, ou melhor, exigindo uma conta muito maior para se divulgar meio televisão. Falando de orçamento, há ainda o custo compra de espaço publicitário, ou seja, para veicular nos grandes meios de comunicação, no caso a televisão, é preciso negociar com os veículos de comunicação, empresas que administram esses meios. Entendemos como veículos de comunicação, no caso da TV, o SBT, a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, entre outras emissoras. Porém, mesmo cara, a televisão é o principal meio de comunicação para se divulgar, para se utilizar a publicidade. Porém, há um novo meio de comunicação, enriquecido na década de 90 e que a cada dia ocupa mais espaço no campo publicitário. Estamos falando da internet e suas ferramentas, sites, banners e outros derivados que acabam divulgando a marca e o serviço, com um preço barato e melhor, em tempo real. A publicidade online trabalha com novas ferramentas, com a vantagem de ser online, ou seja, você está atualizando constantemente e ainda um preço barato em relação aos outros meios de comunicação. Estamos falando de banners eletrônicos, hot sites, ou seja, internet, um site simples dedicado apenas a um produto e um serviço, e outras ferramentas, outros espaços onde você possa divulgar, atualizar e até, se possível, mudar o produto em tempo real. Ações publicitárias e ações promocionais. Com o novo cenário, ou seja, as agências de comunicação, surgem novas ações, novas oportunidades da publicidade se expandir. Estamos falando de ações voltadas a outras áreas, com o apoio da publicidade, no caso do marketing e da comunicação mercadológica. Dentre tantas ferramentas, vamos conhecer algumas a partir de agora. A primeira ação que vamos estudar é o sampling, ou amostras grátis. Trata-se da divulgação e distribuição de miniaturas ou itens pequenos de um produto que pretende se vender futuramente.
Em um local específico, normalmente caracterizado pelo público que irá consumir o produto, é distribuída gratuitamente uma amostra do mesmo, com a intenção de efetuar a compra no lançamento ao mercado. Uma outra ação é entendida como merchandise. O merchandise são ações promocionais e publicitárias que são divididas em duas estratégias. A primeira, baseado dentro de pontos de vendas, ou seja, são estandes postados em shoppings, supermercados e lojas para distribuição gratuita do produto que está à venda. O cafezinho que tomamos no corredor do shopping, ou mesmo dentro de um supermercado, ou aquele doce que experimentamos pela primeira vez. A degustação também é uma ferramenta usada pelo merchandise no ponto de venda. A segunda estratégia utilizada pelo merchandise diz respeito aos filmes, documentários e páginas de revistas. Trata-se do surgimento da marca meio que involuntariamente numa cena ou num conteúdo. No caso específico das revistas, ou até mesmo dos jornais, a marca aparece em fotografias que contam um acontecimento, um cenário festivo ou coisa do gênero, entre outros, que aparece a marca ao fundo identificando um produto ou uma empresa. Mas, voltando ao merchandising em filmes e documentários, o processo é parecido, porém com um grande diferencial. A marca não é tão inocente assim. Na verdade, esta empresa está ajudando na produção do filme. E como troca, recebe um cenário ou uma situação, o espaço para divulgar a sua marca. Parece imperceptível, mas ela está lá e acaba chamando a atenção. Vamos acompanhar um pequeno exemplo do trecho do filme Dois Filhos de Francisco, onde acontece o merchandising. O Banco Bradesco patrocinou a produção do filme Dois Filhos de Francisco. Ganhou um cenário, um determinado momento do filme, aparece a sua marca. Outros exemplos também seguem em demais filmes, como Central do Brasil, onde os personagens principais entram em um determinado bar e pedem uma Coca-Cola, tá? E em filmes internacionais, como em Blade Runner, que passa a marca Pepsi ao fundo. Até mesmo as novelas trabalham com a estratégia de merchandise. Empresas pagam por capítulos especiais para que a atriz principal entre em seu ponto de venda, compre o seu produto ou apresente esse produto para as amigas numa demonstração de usuária daquele determinado produto. Os meios de comunicação e a publicidade. Cada meio de comunicação possui sua característica própria. Possui pontos positivos e pontos negativos. É função da publicidade e do profissional que atua em publicidade identificar quais são os pontos positivos e negativos de cada meio de comunicação e assim utilizá-los da melhor maneira possível para divulgar sua mensagem. Outros dois fatores acabam influenciando na escolha dos meios de comunicação. O primeiro deles é o público-alvo. Entender o comportamento do consumidor que lê um determinado jornal ou assiste um determinado programa de TV. Onde pode influenciar? Qual o seu gosto? Qual a sua opinião? Esses fatores são entendidos e interpretados para assim poder determinar quais os melhores veículos a transmitir uma mensagem. O outro item que precisa ser analisado é a verba. Quanto se tem para comprar espaços publicitários? Na televisão, o custo é elevado e uma verba pequena impossibilita o uso da televisão para divulgar produtos e serviços. Vamos a seguir a uma apresentação das principais características dos meios de comunicação. Televisão. Vamos conhecer agora os pontos positivos e os pontos negativos que a televisão pode apresentar à publicidade. Vamos lá? Vamos conhecer então os pontos positivos da televisão. Ela oferece som, imagem, cor e movimento, fascínio, dinamismo e emoção, uma flexibilidade geográfica, a adequação editorial e horário, cobertura de massa, atinge todos independentes da faixa etária, grau de instrução ou classe social. Permite avanços tecnológicos, como o caso da TV digital, e permite a utilização da estratégia merchandise. Como vimos, a televisão oferece à publicidade inúmeras vantagens, como uma boa cobertura geográfica e um avanço tecnológico, o caso da TV digital. Vale uma ressalva, a TV digital vai ser uma ferramenta importante para a publicidade, uma vez que vai permitir compras online de acordo com o que está aparecendo na TV.
Porém, a televisão também possui pontos negativos, como vamos ver a seguir. Pontos negativos do meio televisão: dispersão e baixa seletividade, inflexibilidade operacional, custo elevado por comercial, difícil negociação, variação da audiência e alteração da programação. Como vimos também, a televisão possui seus pontos negativos. Dentre os citados, vale a ressalva na difícil negociação, ou seja, não dá para você chegar e comprar um espaço qualquer na TV. Você tem um preço e o horário estipulado. Vamos agora ao meio de comunicação rádio. Um dos mais antigos meios de comunicação utilizado pela publicidade, o rádio apresenta características interessantes. Vamos acompanhar? Pontos positivos do rádio: som, imaginação e emoção. Voltado para a comunidade. Flexibilidade comercial. Maleabilidade, troca e inserção. Força dos comunicadores. Transmissões especiais. Horários alternativos e efeitos sonoros. Como característica, o rádio apresenta e oferece à publicidade vantagens como auxílio à comunidade, ou seja, você atinge públicos menores. Pontos negativos do rádio: cobertura geográfica. Possui uma baixa cobertura, atinge poucos públicos. Vida útil curta. Você precisa anunciar diversas vezes para que sua mensagem possa ser entendida. Fragmentação da audiência. Frequência e rotatividade. Devido aos programas, você não consegue acompanhar o mesmo público durante o dia. Inadequado para temas complexos. Se você tem um produto complexo, para você explicar no rádio é um pouco mais complicado. Baixa renovação da audiência. Semelhança na programação. O rádio ele tem um estilo único, então todos os seus programas seguem esse mesmo estilo. Emissoras e transmissões piratas. Frequentemente, as emissoras oficiais que possuem legalização sofrem com essas rádios piratas, que acabam interferindo na sua programação e na sua frequência. Como vimos, o rádio oferece à publicidade vantagens consideráveis, principalmente em relação a preço, orçamento, baixo custo para anunciar, para divulgar produtos e serviços. Vamos agora ao meio de comunicação jornal. O que o jornal oferece como vantagens e desvantagens para a publicidade? Vamos descobrir? Pontos positivos do jornal: envolvimento racional, fidelidade de leitura, flexibilidade comercial, encartes, cores e ilustrações, ampliação, segmentação, suplementos comerciais especiais e uma comunicação mais dirigida. Dentre as vantagens que o jornal pode oferecer à publicidade, vale uma ressalva no que diz respeito à fidelidade de leitura. A pessoa que consome, que lê um tipo de jornal, não se vende a qualquer outra marca. Como pontos negativos, o jornal tem cobertura localizada, problemas de impressão, reprodução de imagens, leitura feita às pressas, competição pelo conteúdo, custo de matéria-prima e questões ecológicas. Um dos grandes problemas que o jornal apresenta e que pode influenciar na publicidade é a leitura feita às pressas. As pessoas folheiam as páginas do jornal sem muito interesse e a publicidade acaba passando ofuscada. Vamos agora ao meio de comunicação, revista. Vamos conhecer agora o que a revista tem de positivo e de negativo para a publicidade. Pontos positivos da revista. Ela possui uma cobertura geográfica que pode ser até nacional, uma qualidade gráfica e um visual atraente. Possibilidades regionais, podem ser específicas para alguns setores e algumas regiões. Encartes, insertos e promoções contínuas. Cadernos e suplementos especiais. Repartes regionais, também caracterizado por apenas algumas regiões. Ações promocionais e institucionais. Adequação e ambientação editorial. E uma vida mais longa, em referência, por exemplo, ao jornal. Como pontos negativos, a revista apresenta os seguintes fatores: dificuldade na troca de anúncios, ou seja, depois que compra um espaço, é complicado você alterar o seu tamanho. Credibilidade regional. O desconhecimento editorial. Muita gente não conhece quem forma, quem são os jornalistas que compõem essa revista. Não permite anúncios de oportunidade, aqueles anúncios promocionais, em tempo relâmpago. Velocidade na informação, uma vez que as revistas, no mínimo, têm um prazo semanal para serem editadas. Equilíbrio, custo relativo e absoluto. Custo de matéria-prima e também a questão ambiental, assim como o meio de comunicação jornal. Por se tratar de uma mídia impressa, o grande diferencial da revista e o que ajuda na publicidade é sua qualidade gráfica e sua visualização atraente.
Cores, formatos e ilustrações ajudam a compor e a divulgar produtos e serviços. Meio de comunicação, cinema. Pontos positivos do cinema. O cinema possui um alto impacto, consegue atrair a atenção de todos. É eficiente para atingir várias faixas etárias. Assim como a televisão, possui como vantagem som, imagens, cor e movimento. Porém, tem uma baixa dispersão, uma atenção exclusiva apenas para quem está nas salas. Um custo relativamente baixo e uma mensagem com uma boa duração. Já como pontos negativos, o cinema apresenta uma baixa cobertura e depende muito dos filmes para ter audiência. O meio de comunicação cinema apresenta para a publicidade duas ferramentas interessantes para a divulgação dos seus produtos, serviços e até marcas: o merchandising e a inserção comercial antes dos trailers e dos filmes. Meio de comunicação, internet. Vantagens e desvantagens da internet. Como vantagens, a internet apresenta cobertura geográfica, uma eficiência para atingir faixas etárias, um custo relativamente baixo ainda e um aumento da credibilidade. Como pontos negativos, a internet apresenta os seguintes itens: spams e pop-ups, estigmas de serem chatos, uma poluição visual e uma quantidade excessiva de e-mails. A internet é um novo meio de comunicar. Oferece à publicidade um novo jeito de divulgar marcas, produtos e serviços. A publicidade online está aí. É o futuro da publicidade. Meio de comunicação, outdoor. Pontos positivos do outdoor. Um outdoor é basicamente um meio de comunicação urbano. O tempo de média de leitura de suas mensagens é de 8 segundos. A cobertura do outdoor é irrestrita, porém segmentada. Tem um custo relativamente barato e causa grande impacto visual. Pontos negativos do outdoor. O seu uso como mídia básica, ou seja, um único meio de comunicação para divulgar uma mensagem, implica num grande investimento. Não permite seletividade de público, todos podem ver. Levanta a discussão sobre poluição visual e deve ser muito simples e objetivo. A grande vantagem do outdoor é chamar a atenção. Pelo seu tamanho e pela sua disposição, todos conseguem ver um anúncio publicitário. É a grande vantagem que ele oferece à publicidade. As novas mídias. Com uma concorrência acirrada e um público cada vez mais exigente, a ordem é inovar. Criar novas fontes para divulgação. Estão no ar as novas mídias. A curiosidade deve ser a ferramenta principal para atrair a atenção do público. As novas mídias, ou new mídias, nascem com esse objetivo: acompanhar a evolução da comunicação, da tecnologia e oferecer novos meios para a publicidade trabalhar. Essas new mídias, os novos meios de comunicação, acompanham a evolução tecnológica. Podemos citar então como novas mídias o aparelho celular. Deixou de ser apenas um aparelho telefônico e passou a ser uma estação de trabalho. A publicidade já está utilizando o celular para divulgar, para transmitir as suas mensagens. É a tendência do futuro, é a publicidade contemporânea. Mídia exterior. Também possui como característica a inovação. O diferencial da mídia exterior é que é feita em ambientes externos, ao ar livre, na correria das grandes cidades. Devem ser simples e objetivas, como, por exemplo, seu principal elemento, o outdoor. Além dele, outras opções podem ser entendidas como mídia exterior. É o caso das placas de ruas, dos bus doors e dos taxi doors. Projeto Cidade Limpa. Em vigor desde janeiro de 2007 na cidade de São Paulo, a Lei 14.223 proíbe publicidades externas, outdoor, painéis em fachadas de prédios, backlights, frontlights, anúncios em táxis, ônibus e até mesmo bicicletas. Com o argumento de que a cidade possui uma poluição visual intensa, a lei proíbe todo tipo de mídia exterior. Mídia exterior ilegal. Independente da lei Cidade Limpa, a publicidade enfrenta um outro tipo de problema: a mídia exterior ilegal. Trata-se de peças publicitárias não autorizadas, fora de padrões, que acabam interferindo na comunicação visual. Estamos falando de muros pintados, cartazes não padronizados, conhecidos como lambe-lambe, faixas e placas sem autorização, que acabam contribuindo com a poluição visual e prejudicando a publicidade. E assim encerramos a aula de hoje. Estudamos atividades e produtos publicitários, a produção publicitária de uma agência de comunicação e o que ela pode oferecer para os seus clientes, as empresas anunciantes. Como dica de estudos,
eu indico o livro Propaganda, Teoria, Técnica e Prática, do autor Armando Santana, pela editora Tons. O livro traz novos conceitos e fala um pouco mais sobre os meios de comunicação, as ferramentas e as peças publicitárias. Bons estudos!